A paz do Senhor, jovens, estamos muito felizes de estar aqui com vocês para mais uma EBD. É uma honra poder estudar com vocês a lição de número 9. Fiquem atentos, participem no chat. Nós somos aqui da Marcas do Evangelho. Estamos localizados em Cariacica, aqui no Espírito Santo, no Brasil. E você de todo o mundo pode participar com a gente aí no chat. Fique à vontade, dá um like, seja muito bem-vindo. Os nossos amigos aqui, professores, alunos, vão se apresentar para que vocês possam também conhecê-los. Paz do Senhor, jovens, aqui é o pastor Ednilson. Estaremos com vocês estudando essa lição abençoada. A paz do Senhor, jovens. Eu me chamo Luciano e hoje nós vamos seguir com mais uma aula nessa EBD. Sejam bem-vindos, aproveitem, fiquem confortáveis que hoje a aula promete, hein? Olá, jovens! Eu sou Francine e estou muito feliz de estar aqui participando da lição 9 da nossa EBD. E hoje nós vamos estudar, jovens, sobre autenticidade e julgamento alheio. O que será isso, hein, gente? O que vocês acham? Alguém aí quer colocar no chat? O que é autenticidade? Vocês já devem saber, porque é o tema da revista. E julgamento alheio? Será que a gente pode julgar ou não? Será que isso é certo ou errado? Nós vamos ver juntos, de acordo com a palavra de Deus, se nós, como cristãos, podemos julgar ou não. O jovem Luciano vai estar orando
para que nós possamos ser direcionados pelo Senhor. Senhor Deus, guie-nos através do Espírito Santo para que tenhamos entendimento, Pai, daquilo que venhamos a dizer nessa aula. Senhor, dá direcionamento e discernimento a todos aqueles que estão presentes, ouvindo as nossas falas, para que venham, Pai, ter a capacidade de entender, Pai, e não somente entender, mas que venham a levar esse conhecimento para a prática nas suas vidas, para que através desse aprendizado venham a se edificar e edificar todos aqueles que estiverem à sua volta. Senhor, amém. A paz do Senhor, jovens! Meu nome é Emily, eu estou aqui com muito prazer para fazer a leitura com vocês. A leitura de hoje está em Mateus 7, dos versículos 1 ao 5, e diz: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. A leitura também de hoje está em Tiago, no capítulo 4, versículos 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem que fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Essa foi a leitura de hoje e desejo a todos vocês uma ótima aula. Tchau! Nessa lição, nós vamos estar lembrando aí que o apóstolo Tiago, ele escreveu as 12 tribos de Israel, que estavam dispersos. Muitos irmãos estavam dispersos depois da perseguição, né, que os cristãos sofreram muita perseguição, e eles se espalharam. E essa carta foi escrita para exortar os cristãos daquela época e serve para a gente hoje também. Ela é temporal. Todos nós, todo momento que a gente lê, todo tipo de pessoa, classe, nível social, não importa. Essa carta é uma carta muito prática para a vida cristã. Tiago escreveu a este povo que estava disperso, aos cristãos, lembrando-os de como deve ser a vida de um cristão, meditando um pouco mais sobre o julgamento alheio. Porque a gente ouve falar sobre julgamento, que nós temos que julgar se é certo, se é errado, se pode, se não pode, com quem você está andando. Será que é uma boa pessoa com quem você anda? Será que é uma boa amizade? Isso não deixa de ser um julgamento. Mas a lição de hoje, nós não vamos falar exatamente sobre esse tipo de julgamento. Tiago ali estava falando sobre o julgamento alheio, que às vezes a gente olha e faz um pré-julgamento sem conhecer todo o contexto. Isso aí. Quando fala da carta de Tiago, justamente isso. É uma vivência prática do que é o cristianismo autêntico. Para nós termos uma noção de como ser cristãos autênticos, leia a carta de Tiago. Ele mostra o que é ser cristão na prática. Não cristão faz de conta, um cristão genérico, mas um cristão verdadeiro. Qual o perigo de julgar ou de falar mal de alguém? Qual o perigo de você ser maledicente? Qual o perigo disso? Porque parece uma coisa tão normal. Você encontra um grupo de amigos, você vai lá, entra naquela conversa, você vê que eles estão falando mal ou do governo, ou está falando mal do pastor, ou está falando mal de alguém, de uma pessoa. Qual o perigo disso? Por ser tão comum, muitas vezes passa despercebido a gravidade desse pecado, que pode provocar a destruição de uma pessoa, pode provocar a destruição de si próprio, porque a maledicência, a gente vai ver depois, que ela causa uma destruição pessoal e também pode destruir uma instituição ou até mesmo uma comunidade cristã, por exemplo. Embora seja algo rotineiro, para algumas pessoas isso é habitual, já está tão acostumado com isso, que todo dia ele está ali, toda vez que vai conversar com alguém, é sobre alguém e não sobre outro assunto. Isso é complicado. Embora isso pareça normal, aos olhos de Deus, a maledicência é uma abominação. É uma abominação. Nós podemos ver isso em Provérbios capítulo 6, versículo 16. Ele descreve assim que há 6 coisas que Deus aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina.
Aí ele começa a descrever, a partir do versículo 17, que fala assim, olha, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, os pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira, são todos os pecados que Deus detesta. E qual é o sétimo que a alma de Deus aborrece, abomina, na verdade? Qual é esse sétimo? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Aquele que semeia contenda entre os irmãos, esse é o pior pecado aos olhos de Deus. É por isso que nós vemos essa lição, um tema muito importante para nós estudarmos. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso Você Sabia?, onde iremos apresentar algumas informações que irão agregar à aula de hoje. E nesse Você Sabia, iremos apresentar algumas curiosidades e informações sobre a carta de Tiago. Então, bora lá? Bom, para começarmos, é possível que a carta ou epístola de Tiago seja uma das primeiras cartas escritas do Novo Testamento. E é constatado que ela foi escrita entre 45 a 50 depois de Cristo. Provavelmente escrita em Jerusalém por Tiago, irmão de Jesus, que também é pastor da igreja de Jerusalém. Ele era conhecido também por outros dois nomes, podemos dizer apelidos: Tiago, o Justo, e também Joelhos de Camelos. E esse apelido é devido que ele orava tanto, que a pele dos seus joelhos era grossa e calejada. Podemos ver através da carta de Tiago que ele foi objetivo e direto no que chamamos viver o que se prega. Outra curiosidade é que o nome Tiago tem vários significados, como aquele que vem no calcanhar, o suplantador, o superador e até o substituto. A mensagem da carta de Tiago é atemporal, ou seja, ela não serviu só para o passado, nem só serve para hoje e também não vai servir só para o futuro. A mensagem dela é para qualquer momento, em qualquer tempo, ou seja, ela é uma mensagem atemporal. Não importa o tempo, ela vai servir para você. E ela foi escrita em um contexto tanto de perseguição e também de desafios. A língua nativa de Tiago era aramaico e hebraico, só que, por incrível que pareça, a carta foi escrita em grego. E o mais interessante de tudo é ver a humildade de Tiago, porque mesmo sendo irmão de Jesus, ou seja, filho de José e Maria, do mesmo sangue que o nosso Salvador, ele sempre se apresentava como servo do Senhor. E foi isso, meus caros jovens, esse foi o nosso Você Sabia de hoje, onde vemos algumas curiosidades sobre a carta de Tiago. E para a nossa reflexão, lembre-se, a carta de Tiago sempre terá lições atemporais para a gente, então é por isso que devemos meditar nela a todo instante, pois traz lições objetivas e práticas para o nosso dia a dia. É isso, fique na paz e tchau! Tiago, irmão de Jesus, cresceu ali, conviveu com Cristo, mas ele meio que se sentiu assim, poxa, perdi tempo. Depois que Cristo foi glorificado, que de fato ele creu e começou a ouvir e seguir o Cristo, apesar de que ele já tinha sido glorificado. Ele era aquele crente assim temeroso. Na carta de Tiago, ele cita texto que faz ligação com Provérbios, com Salmos, também com Mateus, no Sermão do Monte. É um Provérbios do Novo Testamento, o livro de Tiago, porque é um livro prático. Então, Tiago, ele era justo, ele era conhecido como um homem justo, um homem de oração. Até tinha o apelido do Joelho de Camelo, porque ele orava muito. Ele tentava seguir aquela vida cristã correta. Todo homem e mulher que tem uma vida, que teve a oportunidade de seguir a Cristo e rejeita, o dia que se converte totalmente com o coração, com a sua alma, com aquele desejo, ele vai tentar ser um crente que ouve e segue a palavra. E Tiago foi esse homem, esse jovem, creu, aceitou Jesus assim que Cristo foi glorificado e tentou levar uma vida justa, uma vida correta. E ele era conhecido como justo. Então, por isso ele escreve aos dispersos, porque ele percebe que muitos estavam espalhados e não estavam tendo uma vida correta e uma vida prática conforme a palavra de Deus. Primeiro ponto aí que fala sobre a natureza do julgamento. Esse tema é de muitíssima importância. Estamos vivendo em dias onde o evangelho tem sido muito banalizado por falsos cristãos que estão sendo liderados por falsos pastores e vivendo em igrejas que têm trazido mais escândalos do que tudo. Infelizmente, a gente está vivendo essa época. A carta de Tiago, ela vem para trazer um estudo
voltado para uma autenticidade cristã, como nós já falamos no início aí. Já na época de Tiago, falando da história, já havia brigas e contendas e discussões nas igrejas. Tiago traz esta exortação para esses crentes que a Flávia falou, que são alguns dispersos, mostrando que a raiz de tudo isso parte-se de 2 pecados principais, que é o orgulho e a cobiça. Então, Tiago, ele mostra que toda a intriga que havia entre as pessoas, entre a comunidade cristã da época, era por causa do orgulho, por causa da cobiça, por causa da vontade de se aparecer. Infelizmente, havia estas coisas. O Tiago, ele é bem claro em suas declarações: irmãos, não faleis mal uns dos outros. A expressão aqui de difamar, no grego, é katalaleite, que significa caluniar, falar mal das pessoas sem que essa pessoa estivesse presente. Ou seja, aproveitando a ausência da pessoa e começar a falar dela. Isso é uma maledicência, isso é uma forma de calúnia. Como o nosso pastor sempre diz, isso é uma forma desonesta de tratar com as pessoas. Então, vocês jovens têm que tomar muito cuidado com essas atitudes, verdade? Então, o que nós vamos aprender nessa lição? Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, é compreender a natureza do julgamento alheio, explicar a soberania de Deus como o justo juiz e também destacar a importância da humildade e a compreensão entre os irmãos. Então, são esses 3 tópicos que a gente vai deixar bem claro aqui para a gente nunca cometer esses erros. A falta de conhecimento, a nossa limitação humana, e é natural que nós não tenhamos conhecimento de tudo, sobretudo num ato de julgar. Então, se nós estamos ali, Tiago recomenda não julgar, só que a gente precisa refletir sobre isso no seguinte sentido: se nós estamos na posição de julgar, de falar mal dos irmãos, nós temos que ter ciência que nós podemos não estar na posse do conhecimento de todos os fatos. Então, isso é muito importante. Se Tiago recomenda não faleis mal uns dos outros, em seguida ele fala que quem faz isso fala mal da lei e já não observa a lei. Não é observador da lei, mas é juiz. Então, aqui, a pessoa, ela julga a lei, ou seja, ela já não está na posição de observador da lei, que é a posição do servo, que é a posição do cristão. Nós estamos fora da posição, portanto, nós estamos em pecado. Então, qual que é essa lei que Tiago está falando? Ele está falando da lei de amar ao próximo, que é uma lei muito importante. Ela é a segunda. Depois de amar a Deus, amar ao próximo é a segunda. Olha o tamanho da importância dessa lei. Então, se nós não observarmos isso, com certeza nós estamos em conflito, nós estamos fora da vontade de Deus. Portanto, nós estamos em pecado, na medida que violamos essa lei. Uma reflexão a respeito do julgamento que a gente pode falar, mesmo se você vai fazer um comentário, você vai falar uma coisa que é verdade, é um fato notório, que todos sabem. E isso, se você puder evitar, é o bom, é o certo a se fazer, é o recomendável. Tiago recomenda isso, porque muitas vezes a palavra maldita, fora de tempo, sem a devida adequação, né, sem a delicadeza, a gentileza necessária, ela pode realmente destruir uma vida. Então, é recomendável não só julgar. Então, a falta de conhecimento, a nossa limitação humana. Nós, jovens, somos limitados no conhecimento. É só Deus que tem todo o conhecimento. Então, por isso, nós devemos sempre refletir sobre isso, ao evitar julgamento. Por quê? Porque nós não sabemos tudo. Jovens, o que eu achei muito interessante da nossa revista é que ela fala o seguinte: o ato de julgar esconde 2 pecados no nosso coração. O pastor Ednilson já falou sobre isso, que é a presunção e a arrogância. E o Senhor, a palavra, as escrituras nos recomendam substituir esses 2 pecados pela humildade, pela compreensão, que é justamente são expressões do amor ao próximo, né? Essa lei que nós devemos observar com toda cautela. Hein, Fran? Às vezes os jovens que estão aí, Luciano, não sei se vocês já perceberam isso, tem tipos de pessoas
que quando vão comentar sobre algo, elas falam assim, gente, olha, eu vou falar aqui, mas não tô falando mal, tô falando a verdade. Tipo assim, tá falando uma verdade, um fato, mas sem ter todo o conhecimento e tá difamando um irmão que não está presente, não vai ajudar em nada, isso é falta de amor, que é pecado. E aí conta a história e fala assim, irmãos, vamos orar. Gente, é triste isso, a pessoa chegar para você, falar algo e falar que tá falando isso para você orar. Então a gente tem que vigiar muito. Nós, como cristãos, temos que tomar muito cuidado ao comentar algo de um irmão e depois dizer se que é para você orar por aquilo. Porque se o irmão está necessitando de oração, ele vai ir na liderança, ou ele vai no conselheiro da igreja, ou ele vai em você pedir para você orar. Agora, eu chegar para o Luciano, ora para Francine, porque ela está passando por isso, sem ela ter me dado essa autorização, se ela pediu para eu orar, que fique em mim e eu ore por você. Isso o Tiago está falando. Gente, não fica falando mal um do outro, não, que isso é falta de amor. Eles usam meio que uma cobertura de santidade para falar mal. Uma desculpa. Sim. Olha, eu tô falando isso para você, não é para falar mal de fulano, é pra gente orar por ele. E aí... vai, fala. Começam os julgamentos, né? É engraçado. As pessoas, elas têm um mau costume de querer disfarçar os seus pecados. Talvez elas nem percebam que estão pecando, mas estão fazendo isso por hábito, né? Através de uma palavra, falam que estão querendo ajudar uma pessoa, mas na verdade aquela palavra de ajuda está cheia de julgo por trás. Isso é um problema muito grande, porque da forma como você fala, talvez não tendo o conhecimento necessário, igual a Francine trouxe, você pode utilizar de palavras que, ao invés de ajudar, você cause problemas para aquela pessoa. E até pegando outro gancho aqui com a Flávia, é que nós devemos buscar primeiramente as nossas lideranças para dar orientações e saber como falar com a pessoa e a hora certa. A gente está falando sobre o julgo aqui, né? O julgo é um negócio pesado que nós devemos tomar muito cuidado. E ele geralmente vem com um orgulho por trás. E aí, até pegando aqui um ponto sobre o orgulho, que o orgulho é uma condição do coração que nos fazem sentir superiores aos outros. Então, nós temos uma falsa sensação de autossuficiência pela falta do nosso conhecimento. E ele vem junto com o julgamento, porque todo o julgamento que nós tomamos, geralmente, ele vem através do orgulho. E qual o problema disso? O problema é que quando nós começamos a nos encher dos nossos orgulhos, começamos a tomar atitudes através de julgamentos, ao invés de somente trazer problema para o próximo, você está criando um problema muito grande para você também. Por quê? Porque quando você julga o seu próximo, você está esquecendo de olhar para você mesmo. E aí, ao esquecer de olhar para você, você começa a deixar de tratar os seus próprios pecados para querer cuidar da vida do próximo. Então, ao invés de trazer o problema só para um, você está criando problema para dois, que é para você e para o outro. E pior, Luciano, se tiver mais pessoas próximas... desse comentário, desse julgamento, do que está sendo tratado ali, pode sair escandalizada. Então, é um pecado trazendo outro pecado. Um abismo chama outro abismo, que é um perigo, meio de todas as idades, todos, jovens, adultos, para todos isso. Exatamente. Nas Escrituras Sagradas, isso é constantemente retratado como um pecado que nos afasta de Deus, porque quando nós falamos de religião, nós estamos falando de união, de estar com o próximo, de estar em comunhão. Então, quando você começa a julgar, criar problemas entre os seus próximos, isso vai gerar contentas, você começa a afastar as pessoas ou até fazer com que um irmão seu nem queira estar próximo de ti. Você acaba criando inimizades, que acaba com todo o princípio que é que está numa igreja, congregando com outras pessoas, porque você acaba afastando essas pessoas e destruindo a comunhão como um todo dentro da igreja. Lá em Mateus 7, na leitura semanal também tem uma referência a Romanos 2:1, que na medida em que nós julgamos o outro, nós seremos julgados. Então, nós devemos refletir isso. Será que o que eu estou falando sobre o outro, eu vou receber esse tipo de julgamento? Eu gostaria de receber esse tipo de julgamento que eu estou fazendo sobre o outro? É uma reflexão. Uma reflexão, inclusive, Fran, por exemplo, primeiro está escrito assim, não julgues. Se você julgar, você vai ser julgado com a mesma medida que você julgou a pessoa. Então, tipo assim, primeiro conselho, não julga ninguém, não. Mas se você julgar, cuidado, porque você será medido da mesma forma, com a mesma medida que você julgou. Olha só, que
perigo, isso é sério. Então, jovens, depois de toda essa reflexão, nós vemos aqui que nós temos o julgamento como um pecado muito grave. Além de ferir a lei de Deus, o segundo mandamento, que é o de amar ao próximo, nós temos um ser humano limitado, pecador, cheio de falhas, tentando usurpar a posição de Deus. Porque a palavra nos diz que Deus é quem é o verdadeiro juiz, quem é o justo juiz. Dessa forma, nós aprendemos aqui com a palavra, com o conselho de Tiago, que nós devemos nos afastar ao máximo de julgar os outros, de criticar, de falar mal dos outros, porque é um pecado muito grave. Nós estamos tentando nos colocar na posição de Deus. E eu acho que todos já conhecem quem é que tentou isso um dia, né? Então, isso é muito sério. Então, nós temos que ter muito temor do Senhor em qualquer comentário que a gente queira tecer para isso nem sair da nossa boca. Alguma vez você já presenciou aí um grupo de amigos que pararam para avaliar alguém? Porque agora nós vamos ouvir com o nosso pastor que quem é que tem toda a autoridade? Quem é que tem a justiça perfeita? Vamos ouvir e aprender. E coloca aí no chat. Aproveita e faz seu comentário aí no chat. Olá, jovens. Vamos pensar um pouco sobre a justiça perfeita. Só Deus é justo e perfeito. Nossa justiça humana falha o tempo todo. É muito comum a justiça condenar os inocentes e inocentar os culpados. Nossa capacidade de julgamento sempre é prejudicada pela nossa incapacidade de conhecer os fatos na sua essência. Aquilo que a gente julga segundo a aparência é sempre um julgamento preconceituoso e isso produz problemas. Mas Deus julga segundo a reta justiça. Diz a Bíblia que Deus julga os segredos do coração do homem. Então Jesus tem a capacidade de julgar aquilo que a nossa justiça não tem a capacidade. Ele julga o foro íntimo, ou seja, aquilo que só você sabe, aquilo que está no fundo do coração, que só a mente do homem produz e que ninguém sabe, Deus conhece. Então Deus sabe julgar a motivação, Deus sabe julgar a causa que a justiça humana não alcança. Então só Deus tem a perfeita justiça. Por isso Jesus é a nossa justiça, porque todos os nossos pecados foram condenados na cruz de Cristo e Jesus é a justiça perfeita. Por isso a justiça a nós é imputada por Deus. Deus deposita na nossa conta pela fé a justiça que Deus tem, que só Jesus é justo e pode justificar os pecadores. Deus abençoe vocês. Glória a Deus por essa palavra que o pastor tem trazido. Em Romanos capítulo 13, fala que toda autoridade é constituída por Deus. É de Deus que emana toda autoridade, né? Indiferente da forma como interpretamos esse texto, a verdade é que Deus está acima de qualquer autoridade. Então, aqueles que são chamados por Deus para julgar, seja em qualquer esfera da sociedade, eles devem julgar com responsabilidade. É claro que quando a gente fala de um julgamento aqui, a Bíblia está nos isentando de fazer qualquer julgamento. O que nós não podemos fazer é fazer um julgamento precipitado, um julgamento irresponsável. Mas Deus colocou juízes na terra, Deus colocou autoridades na terra para julgar com responsabilidade. Também com imparcialidade, porque o julgamento ele deve ser isento de preconceitos, ele deve ser isento de paixões, buscando sempre a verdade e a justiça. Quem está na responsabilidade de julgar, que foi colocado por Deus, ele deve julgar com sabedoria, com misericórdia, com humildade. Esse que foi colocado por Deus, ele tem que observar essas questões. Por quê? Porque quem julga, ele deve reconhecer também que ele é passível de erros e que não possui o conhecimento pleno de todas as coisas, como a Francine falou aqui. Por último, tem que observar e tem que entender que Deus é o seu orientador. Deus tem que estar acima de todas as coisas e Ele é quem orienta todo o julgamento.
Até mesmo porque nós todos um dia compareceremos diante do Supremo Juiz, do nosso soberano Deus, no grande trono branco, que está em Apocalipse capítulo 12, que descreve esta cena, né, onde todos estarão ali reunidos no grande trono branco. E Apocalipse diz assim que e vi os mortos grandes e pequenos, ou seja, as pessoas importantes, as pessoas de fama, as pessoas que foram colocadas para julgar, os grandes juízes, os grandes governadores, que foram autoridades colocadas e constituídas por Deus, mas também o povo, os pequenos. E todos estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, esse julgamento final assegura que a justiça divina será plenamente realizada na eternidade. Tiago também nos ensina a respeito do valor da humildade. No ponto que ele fala, não faleis mal uns dos outros, nós podemos extrair que nós temos que ter consciência de que nós somos também pecadores, que nós somos falíveis, que nós somos da mesma constituição da pessoa, né, que poderia ser julgada. Então, nós precisamos ser humildes e pregar para nós todos os dias que nós estamos sujeitos aos mesmos pecados, aos mesmos erros que qualquer outra pessoa. Isso não significa que nós vamos concordar com os pecados do irmão. Devemos orar por arrependimento, fazer tudo dentro das Escrituras. Mas nós devemos lembrar disso, que a humildade é um valor que o Tiago nos ensina, a compreensão, a misericórdia, a prática da misericórdia. Isso também é uma expressão do amor ao próximo, que é uma lei do Senhor. E olha que legal como vem se encaixando as coisas, né? A gente veio falando de julgamento, conhecimento precipitado, e agora a gente já está entrando na humildade que nós devemos ter na nossa vida com as pessoas. Isso vem a um ponto muito legal, que é o amor ao próximo, que é o que a palavra prega para nós. Amar ao próximo é falar de maneira e também agir de forma que a gente possa edificar o próximo. Quando a gente fala que nós devemos evitar o julgo, é porque nós devemos tomar cuidado para que as palavras que nós dizemos venham a ser palavras para edificar o seu irmão. Se você não tem uma palavra que venha edificar o próximo, guarde isso para você. Talvez não faça sentido. Talvez para você, você ache que faça sentido falar essas palavras, mas confia, guarda essas palavras para você, para que elas não venham a causar problemas para o próximo, até mesmo para você, tá bom? Falar mal do irmão evidencia a falta de amor. Olha só, e quando nós amamos o próximo como a nós mesmos, tratamos a falha dos outros como a mesma compreensão que gostaríamos de ser tratados. Então vamos refletir nisso? Pensa bem, se tivesse um irmão na igreja falando mal de você o tempo inteiro, olha como isso pesa. Você ficaria certamente chateado com isso. Da mesma forma, nós devemos nos policiar para que as palavras que nós venhamos a dizer não venham a causar problemas, mas sim, como eu já disse antes, para edificar as pessoas. Então, nós devemos, em nossa vida, buscar ser exemplos. Por quê? Porque nem todo mundo está na perfeita compreensão dessas palavras, mas nós devemos buscar ser exemplos para que essas pessoas venham a aprender e buscar melhorar através dos seus próprios atos e aprender a corrigir os seus erros, para assim também compartilhar do mesmo entendimento que nós esperamos que todos tenham para que haja uma perfeita comunhão dentro da igreja. Isso é autenticidade cristã, você ser um cristão autêntico. Tiago, ele fala sobre esse relacionamento interpessoal. É muito interessante que nós, em congregação e vivendo na igreja, em união uns com os outros, temos que zelar e ter cuidado e prezar, assim, ter esse amor entre irmãos. Nos preocupar e manter esse relacionamento interpessoal, porque é aqui que as crianças nascem, crescem, fazem amizades e constroem uma história. E olha que lindo se os irmãos vivem entre si e tem essa história de relacionamento. Agora, já pensou você no meio de um povo que se diz cristão, e Tiago fala muito sobre isso, sobre você viver o que você prega. O livro de Tiago, ele preza muito ensinar isso, que nós temos que viver o que falamos, o que eu prego eu tenho que viver.
E eu ter essa comunhão entre os irmãos e, assim, olhar com um olhar de misericórdia. Igual os textos, se vocês fizeram aí durante a semana, que vocês são alunos nota 10, né, estudaram a lição. No decorrer da semana, é muito interessante que ele citou vários versículos, um para cada dia da semana, falando sobre esse amor. Quem pode tirar a primeira pedra? Quem é aqui que tem autoridade para julgar alguém? No sentido de falar mal, sendo que eu também posso, hoje eu estou falando, daqui a meia hora eu posso estar praticando, errando, eu também sou sujeita ao pecado, né? E que nós somos indesculpáveis ao irar, ao julgar, a falar mal, não tem desculpinha depois tentar maquiar aquilo que você fez. Não sei se já viram isso, às vezes a pessoa fala assim alguma coisa sem pensar, fala mal, a pessoa está tão no hábito, já é tão acostumada a falar mal, que quando ela percebe, tenta corrigir, mas não tem jeito, já foi, entendeu? Igual outra aqui, ó. Não julgue nada antes do tempo, tipo assim, antes de você saber toda a história, todo o contexto. Para isso existe o juiz, para isso existe a liderança, né, que Deus colocou ali para saber se o que é certo e o que é errado. Por isso existem os pastores na igreja, para que eles possam olhar para cada membro de forma imparcial, de forma livre, para ele sim, Deus deu autoridade para ele, né? O Espírito Santo de Deus deu autoridade para o pastor, para o líder de vocês, jovens, para chamar a cada um, conversar, aconselhar. Ele foi dado, não a gente, né? Não eu, não você, jovem, mas sim o seu líder tem essa autoridade. Outro texto que é para a gente tratar um ao outro com benignidade, com misericórdia. Pensa se fosse com você, como o Luciano disse. Como você gostaria de ser tratado? Porque é uma coisa eu ver o defeito, eu ver o erro, a falha do meu irmão e ir lá falar. E se fosse comigo? Por exemplo, se fui eu que fiz algo errado, aí eu quero que haja comigo com misericórdia. Não, mas eu fiz isso por isso. Aí eu começo a me justificar os meus erros e pedir misericórdia. Mas se foi o meu colega... Ah, não, ele fez isso, então, gente, tem que cortar reto. Não, só porque foi fulano, não vai cortar reto. Olha só que pecado, orgulho, falta de amor, não tá obedecendo a lei, que é para amar o próximo como a gente ama a gente mesmo. Então, nós, como cristãos, temos que agir com misericórdia. Nós devemos amar. Cabe a Deus dar o juízo. Ele vai dar o veredito. E muitas pessoas serão pegas de surpresa, porque estão se enganando a si mesmas, achando que estão sendo misericordiosos, não estão sendo misericordiosos. Que nós jovens possamos orar por essas pessoas, aprender a orar. Quando vê algo, vamos orar e encerrar o assunto. Vamos orar por essa pessoa. Vamos orar, vamos observar, vamos perdoar. E outra coisa, é claro que nós podemos chegar para um amigo e falar com ele. Eu penso assim, jovens, e eu acho que de acordo com a palavra aqui que a gente leu a lição, eu não estou proibida de chegar para a Fran ou ela chegar para mim e falar assim, Flávia, isso que você fez não é legal. Mas que nós possamos falar com amor e falar diretamente com a pessoa e lembrar que quando eu chegar para ela, para você e falar assim, olha, isso que você fez não tá legal, não é de acordo com a palavra de Deus, vou orar com você, que Deus possa te ajudar, o que você está precisando. Isso é agir com amor. E quando eu faço isso, eu também dou liberdade para outra pessoa, para essa pessoa fazer comigo. Flávio, vou aproveitar que você está falando comigo sobre isso. Tem isso assim que você tem feito? Também eu acho que não é legal. Às vezes a gente não para prestar atenção e a gente faz por hábito. É o pecado que a gente vem carregando. Então, melhora nisso. Isso é ser irmãos. Isso é agir com amor. Que nós possamos tratar um outro com amor. Agora, eu não vou chegar para o Luciano, não vou chegar para você e falar que o pastor fez isso e isso. Aí eu estou julgando. Mas quando eu chego para a própria pessoa e falo com amor, tenho certeza que Deus vai ter misericórdia, vai perdoar e vai haver um crescimento. A humildade, a compreensão é o que nós devemos ter como cristãos autênticos em relação às pessoas. Como foi falado aqui, lembrando que nós também somos falíveis, nós também somos de carne e osso, comedores de arroz e feijão, nós também temos teto de vidro. Nós temos que tomar muito cuidado com o que falamos, a forma com que julgamos. Jesus disse, Mateus,
que se você quiser tirar o cisco que está no olho do seu irmão, será que você já tirou a trave que está no seu olho? Então, isso é julgar com responsabilidade. É você poder enxergar melhor para poder julgar alguém. Ai, Deus, misericórdia. Paulo, em 1 Coríntios, ele estava tratando de alguns pecados que muitos crentes daquela igreja tinham cometidos. Ele fala, ó, não erreis, nem fornicadores, idólatras, adúlteros, efeminados. E entre esses pecados, ele falou assim, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E ele vem trazendo no versículo 11 a lembrança para esses irmãos, dizendo, alguns de vocês também foram. Então, olha só, às vezes julgamos as pessoas e nem lembramos que também cometemos os mesmos pecados um dia. Então, olhe para isso, não que nós devemos massagear o ego ou acobertar o erro, mas sim julgar ou aconselhar com misericórdia, né? Olhar para essas questões, mas com humildade, sabendo que nós também erramos, nós também passamos por essa fase, principalmente quando estamos aconselhando pessoas mais jovens que nós, né? Às vezes queremos que eles sejam como nós somos hoje, mas não deixamos de pensar nas atitudes que a gente já teve. Na idade que eles estão. Na idade que eles tinham, né? Coisa para se amadurecer ainda, né? Isso. Muitos problemas que eles vão passar até ganhar casca para ter essa experiência que o senhor tem, né? Então, é um processo de vivenciamento ali que vai trazer maturidade para eles e entendimento. Isso aí. O importante, jovem, é que vocês tenham um coração ensinável, humilde. O difícil é quando o coração não é ensinável. Ele não está aberto para aprender. Ele tem o orgulho, está muito acima, de forma que ele não consegue entender que ele também precisa de aprender. Então, quando vem alguém te aconselhar, esteja aberto a resolver, a acertar, a melhorar, a se arrepender. Porque o interessante, pastor, que você colocou aí, que esse texto diz, é que falar mal dizer, está junto com os outros pecados. Com o pecado de adultério, de fornicação e tantos outros, que é uma lista gigante, de assassinato. Olha só. Tem gente que fala assim, Não, mas é só um pecadinho pequenininho. mas Então, o pecadinho pequeno é a mesma coisa que um pecado grande. Olha, então quer dizer que a fofoca também é pecado, porque não deixa de ser julgar, falar da vida alheia. Então, falar mal é errado, é pecado e leva para o inferno, né? A gente não vê crente, às vezes, em algumas igrejas. Aqui eu já vi o pastor corrigindo sobre isso, mas são raras igrejas que um pastor vai disciplinar um irmão porque falou mal do outro. Mas, infelizmente, esse pecado leva para o inferno igual aos outros. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, pensa numa igreja, pensa numa comunidade, pensa no mundo onde a maledicência fosse eliminada, né? Onde as pessoas não falassem mal dos outros, né? Alguma coisa para falar, chamasse. A gente pode fazer até uma prova, né? Se tem alguma coisa para você falar de alguém, não é só falar mal também das pessoas. É você também ouvir aquele que está falando. Porque, né, falar mal, muitas vezes você só ouve, você está ali, você não está falando nada, mas você, né, fica naquela ouvindo, que você de piedade saber. para estar ouvindo. Convivente com aquilo, Isso. você é pecador igual que a pessoa que está pecando. Exatamente, você acaba sendo conivente, você está pecando igual. O falador e aquele que está ouvindo o falador estão juntos no mesmo conchavo. E eles fazem isso muitas vezes, não, porque eu vou falar mal de fulano de tal para outro, para um terceiro, para que eu venha ter uma intimidade maior, uma amizade melhor. É um fundamento muito frágil, mas isso acontece bastante. As pessoas querem falar mal de outras para ter uma amizade, para ter um conteúdo, um relacionamento com a outra, por meio de uma conversa de julgamento. Uma conversa de julgamento ali. E no meio de vocês, eu acredito que isso não aconteça, mas no meio do ser humano, em geral, isso pode acontecer, é que muitas das vezes quando chega jovens, pessoas novas na igreja, uma pessoa que você não conhece, aí entra o pré-julgamento. Você ainda nem conhece, nem conheço o Luciano, nem sei dele, mas a Francine, que conhece mais ou menos, me passa algumas coisas, informações dentro do julgamento dela sobre ele.
Então, eu que não conheço nada e ela que conhece mais ou menos, me deu informação, eu começo a julgar o Luciano de acordo com as informações da outra pessoa. Isso é muito triste, isso é comum acontecer, que são os pré-julgamentos. Então, nós, como cristãos, temos que tomar muito cuidado com isso. Nós não temos essa autoridade, esse direito, nós temos que amar uns aos outros, viver como irmãos. Seria só no céu mesmo que isso vai acontecer, né, irmãos? Que nós, jovens, que nós vamos poder desfrutar dessa paz, dessa plenitude, desse amor. É o certo a gente desfrutar aqui, jovens. Então, começa a viver entre vocês, a comunidade de jovens aqui da igreja, o relacionamento de vocês. Sejam unidos, ame, evite o máximo, se esforce, luta contra este pecado, que é falar mal, ou julgar, ou fazer comentários. Deixa só fazer um comentário. Gente, isso não é de Deus, tá bom? Agora, jovens, vamos para um momento muito especial de adoração ao Senhor, que é com as nossas ofertas. Você está vendo aí o Pix, o QR Code, a conta da nossa igreja, então não deixe de participar desse momento especial. E é claro, você já conhece o voto dos 1000 valentes, que é para comprar o espaço da igreja. Então, participe também desse momento, participe também desse propósito, para juntos nós conquistarmos também mais essa bênção. Ouve-se o júbilo de todos os povos e seja-se prostrar ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem e sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa voz em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Oh, esperança de Israel, oh, esperança de Israel. E agora, jovens, é a hora do nosso quiz para ver se você aprendeu o conteúdo da aula de hoje. Pergunta 1. Qual é a implicação principal de falar contra ou julgar o seu irmão conforme descrito em Tiago 4:11? Alternativa A, demonstrar amor e compreensão. Alternativa B, desrespeitar a lei e se colocar como juiz. Alternativa C, cumprir os mandamentos de Deus. Alternativa D, todas as alternativas. Tempo na tela. Tempo esgotado. E a alternativa correta é a alternativa B, desrespeitar a lei e se colocar como juiz. Segunda pergunta. Em Tiago 4:11, qual é a relação entre julgar o irmão e a lei? Alternativa A, julgar o irmão é o mesmo que julgar a lei. Alternativa B, julgar o irmão é necessário para entender a lei. Alternativa C, julgar o irmão não tem relação com a lei. Alternativa D, julgar o irmão e a lei são coisas totalmente opostas. Tempo na tela. Tempo esgotado. E se você marcou a alternativa C, você está errado, porque a alternativa correta é a letra A. Julgar o irmão é o mesmo que julgar a lei. Vamos agora para a pergunta 3.
Segundo Tiago 4,12, qual é o papel exclusivo de legislador e o juiz mencionado? Alternativa A, determinar as leis humanas. Alternativa B, julgar as ações dos anjos. Alternativa C, salvar e destruir. Alternativa D, nenhuma das alternativas anteriores. Tempo na tela. Tempo esgotado. E se você marcou a alternativa C, salvar e destruir, você acertou. Parabéns! Agora vamos para a pergunta número 4. Qual é a pergunta retórica que Tiago faz no final do versículo 12? E qual é o seu propósito? Alternativa A. Quem é você para julgar o seu próximo? Enfatizar a humildade e a autoconsciência. Alternativa B. Quem é você para desafiar a lei? Enfatizar a obediência cega às regras. Alternativa C, quem é você para julgar seu irmão? Incentivar a independência. Alternativa D, nós devemos julgar o nosso irmão? Incentivar o questionamento e a autoanálise. Tempo na tela. Tempo esgotado. Se você achou essa pergunta difícil, agora você vai aprender. A alternativa A é a correta. Quem é você para julgar o seu próximo? Enfatizar a humildade e a autoconsciência. E foi isso, jovem. Esse foi o nosso quiz. Eu espero que você tenha acertado todas as perguntas e absorvido o conteúdo da nossa aula. Agora vamos para a conclusão. Jovens, estamos indo para o final da nossa aula. Glória a Deus que você ofertou com amor, com alegria. Não esqueça de dar o like se você ainda não deu e de compartilhar. E para concluir a nossa aula, cada um aqui vai trazer uma palavra de reflexão e você coloca aí. Aproveita e coloca a sua frase de reflexão. O que você entendeu com a aula de hoje? O que você aprendeu? Faça também a sua conclusão para que todos possam juntos compartilhar aí o que é a experiência aí. Todo mundo pode colocar, fala o que você gostou. Mas o que eu quero deixar para você é que antes de julgar, lembra que se você julgar, a mesma medida que você usar para julgar, você também será julgado. Lembra que nós somos imperfeitos, então temos que tomar muito cuidado ao julgar. Lembrando que somos falhos, devemos tratar o irmão com amor, com humildade, não ser orgulhosos, porque o orgulho é pecado. Julgar o irmão é um pecado de orgulho, sinal que eu estou me achando na posição de juiz. E eu não sou juiz, eu sou um irmão como você e não posso julgar. Que nós venhamos tratar um ao outro com muito amor e humildade. Glória a Deus e que nós possamos continuar estudando estas lições, não só essa lição, mas todas as outras que foram passadas. Nós estamos na 9ª lição, que fala muito da autenticidade cristã, que isso venha a ser para o nosso aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento dos santos. Isso é o que Tiago tem trazido para nós por meio dessa lição, nesse trimestre. Então, você que não assistiu às aulas anteriores, você que é nosso visitante, assista os conteúdos das aulas anteriores para você ver que riqueza que nós temos aprendido. Glória a Deus, que Deus possa abençoar a sua vida. Bom, eu gostaria de deixar uma palavra para a gente finalizar aqui que é bem simples. Busque promover a unidade e a edificação entre todos vós. Né? Ao invés de buscar estar olhando demais para os outros, busque olhar o que você pode fazer para ajudar os outros. Assim como você, muitos chegam na igreja ou próximo de você, seja no trabalho onde for, com problemas. Né? Às vezes aquela atitude que ele está tomando pode ser por dificuldades que ele esteja passando. Então, ao invés de julgar e ficar olhando as falhas dos seus irmãos, busque compartilhar, conhecê-lo, entendê-lo. Às vezes você pode trazer uma palavra de edificação que aquela pessoa que está tendo atitudes ruins possa vir a entender os seus problemas e melhorar como pessoa, e você tem um ganho muito grande na vida de um irmão seu. Jovem, o julgamento, nós aprendemos aqui, o julgamento gera divisão. E a misericórdia, a compreensão uns com os outros gera a união. Então, nós devemos escolher
a boa conduta, o bom comportamento. Vamos orar para encerrar, né, esta aula tão maravilhosa. E você, jovem, não deixa de colocar aí a sua conclusão também. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos fortaleça a cada dia, para que de nenhuma forma, Senhor, nós venhamos machucar os nossos irmãos e nenhuma palavra que não seja para edificação saia da nossa boca. E, Senhor, naquilo, Senhor, que temos pecado, que temos julgado, que nós encontremos arrependimento pelo Espírito Santo, pelo convencimento dos nossos pecados. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a não julgar uns aos outros e a andarmos em amor com os nossos irmãos. Nós oramos em nome de Jesus. Tchau, jovens!